Bem, pessoal, boa noite. Seja bem, ou bom dia ou boa tarde, se você estiver vendo esse segundo encontro, segunda aula do evento A Nova Era de SST. Obrigado por você estar aqui novamente com a gente. Ontem eu fiz uma apresentação, trouxe um material para todos vocês, em que a primeira coisa que eu falava era das três grandes mudanças, três coisas importantes que aconteciam agora em 2023 na área de saúde e segurança do trabalho. A primeira delas sendo justamente a entrada em vigor do E-Social, dos eventos SST no E-Social, que é diferente da segunda delas, que é o início da fiscalização de SST, que já existia por parte da Receita Federal, e começa a se tornar mais importante a partir de agora. E a terceira coisa, aquilo que é uma revolução que está acontecendo no mundo, em todas as profissões, a popularização da inteligência artificial, que não é uma coisa nova, o João vai falar isso, o João Guilherme Fowler, que eu já vou apresentar para vocês, vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas o que está vendo agora é a popularização nas nossas casas, a gente manipulando essa IA para fazer o nosso trabalho, nas nossas casas, nas nossas empresas, nos nossos estudos, nas nossas obrigações, na gestão do consultório odontológico, na gestão de uma aula, de aulas, fazendo um plano de aula, produzindo material e outras aplicações mais. São três coisas realmente importantes. E na minha ótica, nessas três coisas, lembrando que eventos SST é uma coisa, a fiscalização da Receita é outra. A questão dos eventos SST exigiram e exige ainda que a maioria dos empregadores brasileiros se adequem a novas rotinas. Mandou o cara embora. Faz o ASO, não faz, envia o ASO, não faz, e chegou agora, e aí uma empresa comprou a outra. Foram criadas novas obrigações, novas rotinas aí para as empresas. Por outro lado, a fiscalização de saúde e segurança não é necessariamente sobre os eventos de saúde de SST. Eu mostrei ontem com um documento que já começou, cobrando lá o que estava lá na folha. E eu vou começar hoje tratando a respeito disso, porque eu vou emendar aquela carta de cobrança com aquilo que o João vai falar. Antes de mais nada, João, obrigado. Boa noite. Se apresenta para o pessoal. Quem é você, esse garoto bonito, um cara de nerd? Conta para gente, quem é você? Aí você foi generoso, né, Rodrigo? Mas agradeço. Então, primeiramente, boa noite a todos. O meu nome é João Guilherme, tá? Eu também sou engenheiro de segurança do trabalho. Sou aluno do professor Rodrigo já há um ano. Já tivemos o primeiro contato aí. Já fiz o curso de elaboração da LTCAT, fiz o curso de tributação e meio ambiente. E sou originalmente, né, minha engenharia base é engenharia agronômica. E entrei nesse rumo aí da área de tributação justamente porque o Rodrigo nos fez despertar para a realidade. Esse que é o fato, né? Eu atuo na área de consultoria ambiental, então e segurança, obviamente, então a gente tem contato com uma série de documentos e, consequentemente, a gente vê a realidade das empresas. E muito pouca gente sabe em relação a essa questão do vínculo entre os laudos de segurança do trabalho e a tributação. Então, a nossa ideia hoje aqui, né, Rodrigo, a gente apresentar um pouquinho das falhas aí dos LTCAs que nós temos, que nós consideramos ainda um pouco insuficientes em relação àquilo que a Receita Federal cobra, e também trocar uma ideia em relação à inteligência artificial e como que isso vai impactar a nossa profissão de agora em diante. Então, não sei, Rodrigo, como é que vamos fazer aqui o bate-papo? Não, a gente faz um bate-papo. Eu vou retomar, ontem eu apresentei uma carta cobrança, e eu queria retomar, porque ela é crucial, e ela mostra, na prática, a inteligência artificial da Receita Federal atuando. E no meu olhar, que eu quero trazer hoje, o pessoal que está assistindo a gente, a Receita Federal está usando IA e você está usando caneta para fazer a PR. Seria basicamente isso. Você está comprando um cursinho de R$ 99,90, R$ 97 para aprender a fazer lá a gradação do risco. Como é que dá o nome? Até me fugiu agora. A matriz de risco? Matriz de risco. Você está lá fazendo aquilo ali, comprando cursinho, pegando modelo,
E quem fiscaliza essa área está fazendo, está sem anos-luz na frente, anos-luz. E o resultado prático disso é isso aqui que eu queria compartilhar com vocês novamente, e para depois chamar o João para ele ter uma apresentaçãozinha, ele vai mostrar para a gente. Espera aí, que está tudo errado aqui. Espera aí, eu tenho que só botar aqui na telinha. Pronto, coloquei. Deixa eu compartilhar aqui agora. Eu quero retomar, gente, porque essa carta vocês viram ontem, né? É uma carta que uma empresa, que uma cerâmica recebeu, cobrando a ela. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu botei hoje já ficou chique o negócio. Eu destaquei aqui, ó. A receita, código da receita, 10.064, multa de ofício, 17.609. E a receita 2158 são os 6%, a contribuição, risco ambiental, aposentadoria especial, lançamento de ofício. 23.479. Qual é o problema aqui e por que eu vim falar de IA hoje, se esse evento ele trata principalmente de análise de riscos de LTCAT? O meu problema aqui é esse aqui, ó. Bom, primeiro a gente tem uma questão aqui. Foram cobrados 23 mil, a Receita Federal está dizendo para essa empresa, olha, você não recolheu, você deveria ter pago 23 mil. Deveria ter saído do seu bolso, ter vindo aqui para os costos da Receita Federal, para depois a Receita Federal repassar para a INSS. Você não recolheu, estou te cobrando agora. E como você não recolheu, vou te cobrar mais 17.609 de multa. Certo? Então, a sua sonegação é 23 e a multa pela sonegação, que é 75% desse valor não recolhido. Quando a gente desce um pouquinho aqui nesse documento, para a gente entender melhor, já vou colocar no lugar certinho aqui, né, a posição certinha, a gente consegue ver aqui que eles atrasaram a Código de Receita 5440, está lá em cima, atrasaram a DCTF Web. O que é para começar a entender a história? Eu tenho o E-Social, que eu boto os dados da minha folha de pagamento, meus trabalhadores diretos. Quando eu finalizo o E-Social, tem a continha. Quanto essa empresa deve sobre essa folha para o INSS/Receita Federal? Eu tenho uma outra plataformazinha, que é a EFD Reinf. Aí eu faço aqui, ali eu vou lançar as contribuições previdenciárias que não são sobre a minha folha de pagamento. Se eu prestei um serviço à empresa do João e sofri uma retenção de 11%, é lá que eu vou lançar. Receita, já tem 11%, já tem esse valor aí com você. Ou o João vai lançar também. Retive 11% do Rodrigo. E outras receitas previdenciárias da empresa. Pode ser crédito, pode ser débito. Se o João reteve, eu tenho crédito junto ao INSS. Aí eu fecho a FD Reinf. Fechei o E-Social, FD Reinf. Aí tem uma continha lá, aritmética simples, e a guia de recolhimento daquele mês, daquela competência gerada na DCTF Web. Essa empresa atrasou. No ano 2018, no ano 2022, tá, vocês estão vendo aqui, ó, 16/8 e 17/10. Então, está se cobrando a DCTF Web. Eles não fizeram o fechamento das contribuições previdenciárias no prazo correto. Esse mês, por exemplo, nessa sexta-feira agora, dia 14, estamos no dia 11, terça-feira, dia 14 é o último dia para fechar. Quem não fechar no dia 14, vou fechar só na segunda-feira porque meu cachorrinho ficou doente. Tem essa multinha aí de R$500. Então, erraram 2 vezes em 2022 na DCTF Web, no fechamento do cálculo das contribuições previdenciárias. Só que nessa mesma carta de cobrança, quando você vem ver aqui, ó, ele está dizendo, em janeiro de 2023, foi lançada essa cobrança referente a todos os meses de 2018, que foi a entrada em vigor do E-Social. Para as empresas do Grupo 1, vocês lembram disso. 2018, isso não tem nada a ver com SST, os eventos, S2240. Nada, absolutamente nada a ver. Essa empresa, eu posso afirmar com tranquilidade, porque quem trouxe essa carta de cobrança foi um aluno, não sofreu auditoria. Não foi um auditor da Receita lá
pedir, olha, me dá aí o seu LTCAT, me dá o seu PGR, me dá o seu PCMSO. Eu quero ver os documentos da segurança do trabalho para ver se você reconheceu corretamente a aposentadoria especial. Ela não sofreu isso. Ela recebeu uma notificação da Receita Federal dizendo: você tem correções nas competentes de janeiro a 13º de 2018, tem 30 dias para corrigir. Caso você ache que você não tem correção, não tem problema, você vai ser autuado e terá a chance de se defender no processo administrativo fiscal. A empresa não fez nada. Perfeitamente. Foi feito o lançamento, a cobrança. O título desse documento é carta cobrança. O termo técnico na tributação é lançamento. É a carta do lançamento. Ó, estou te cobrando. Você tem que pagar isso. E aí é a pergunta que eu quero fazer para você. E por isso é a chave da coisa. Por que eu estou dizendo que é uma revolução em 2023? E por que eu chamei você para esse evento? Dizendo, se você quer ganhar mais dinheiro em 2023, se você quer ganhar o que 1% do mercado ganha, vem cá, que em 3 dias eu vou te ensinar. Teve gente que debochou de mim na internet. Falando sério. Em 3 dias? Mentiroso. Não tem como. Tem sim. Por causa dessa carta aqui. A pergunta que eu faço para você é a seguinte. Deixa eu desvirar aqui. Vamos voltar aqui para a primeira página. Essa carta chegou na mão do contador. Você sabe que chega na mão do contador porque esse é tributo, Receita Federal. Quem acessa lá o ECAC, né, a caixinha de mensagem entre a empresa e a Receita Federal, é o contador. A pergunta que eu faço é, vocês viram a cartinha? Está aqui o resumo de quanto deve, a empresa deve 23 mil, mais 17 mil de multa, código da Receita. Isso aí o contador entende. Ele sabe o que é o código 5440, 2158, 1064. A pergunta é, eu sou o contador da empresa. Eu consigo explicar para o dono dessa empresa por que isso está acontecendo? Eu não faço a menor ideia. Não sou eu que avalio a aposentadoria especial. Eu não sei o que foi informado sobre a aposentadoria especial. Não tenho a menor ideia. O dono da empresa consegue ver essa carta e entender? Mas a pergunta que eu quero te fazer, na verdade, é: se o contador, se eu chamar você, olha, aqui no meu escritório de contabilidade eu tenho 200 clientes, 3 deles receberam cartinhas como essa, dizendo que lá em 2018, lembrando que a Receita cobrou esse cara aqui em 2018, até 19, 20, 21, 22. São 5 anos, prazo de decadência. Então, a Receita pegou o 5º ano lá para trás. E aí eu pergunto para você que é profissional de saúde e segurança, você que é especialista em fazer LTCAT, você que já faz isso há 20, 30 anos, você que é engenheiro, comanda sedes, você que é dono de consultoria, estou chamando você que é especialista, me explique o que aconteceu, como corrigir. Eu tenho 200 clientes, 3 já receberam, para que os outros 197 não recebam. O que eu devo fazer? O que eu devo falar para os clientes? Qual a atitude que eles devem tomar? Se você sequer sabe que foi a inteligência artificial da Receita, esse é o problema. Primeiro, você precisa entender que a análise para identificar esse contribuinte, chegar nos 23 mil, inteligência artificial, não foi o cálculo de um auditor, não foi o cálculo de um humano. Eles alimentaram a inteligência artificial com todos os parâmetros, com várias fontes de informação. A inteligência artificial falou assim, olha, cobra dessa cerâmica, você tem quase 100% de chance de você não ter o autoinfração caindo. A Receita Federal calcula. Primeiro identifica, é a inteligência artificial, são os softwares da Receita. Essas são as empresas que você pode cobrar. Esse é o percentual de sucesso, de probabilidade de sucesso no autoinfração em cada uma delas. E ponto. E ponto. Não ache. Ou seja, veja o raciocínio por trás. Primeiro você tem que entender, você só vai poder me ajudar se você entender o fundamento legal dessa cobrança. Por que a Receita Federal pode usar uma inteligência artificial sem falar com a empresa, sem botar os pés da empresa, sem nem ver documento da empresa, aplicar uma autoinfração que não vai cair? Está certo. Começa por aí. Qual o fundamento legal? Segundo, qual a ferramenta que ela usou?
Quando eu digo isso é uma revolução, profissional de saúde e segurança, eu digo isso que eu lido diariamente com vocês, ficam com a impressão que só vai acontecer alguma coisa se botar os pés na empresa. Não, você tem que lá ver o ambiente. Já era assim. Você precisa entender os fundamentos jurídicos, quais as possibilidades dessa cobrança, o que embasou juridicamente, qual é a legalidade dessa cobrança, para que o fisco brasileiro, o Estado brasileiro, não mande ninguém a essa empresa, não veja documento e diga: eu tenho o direito de te cobrar 23 mil, que você não me pagou, mais 17 mil. Você tem que entender qual foi a inteligência, qual é o cruzamento, que dados foram usados. Quando eu trouxe o João Guilherme hoje aqui, que está pesquisando sobre a inteligência artificial, ChatGPT e outras IAs, na análise de riscos, na elaboração do LTCAT, ele vai contar um pouquinho para a gente sobre isso. Quando eu trouxe, foi justamente por isso, para dizer o seguinte: olha, você está querendo disputar corrida com um cara que está com um carro, no mínimo, aí de Fórmula 1. Você está de bicicleta. Você está pensando ainda da mesma maneira que o engenheiro da década de 70, da década de 80 pensava. Você está fazendo avaliação de riscos, você está dizendo, você está continuando plano de ação, você está avaliando, o médico da sua empresa está fazendo a análise anual do PCMSO dele da mesma maneira que o médico há 30, 40 anos atrás fazia. Por mais que tenham sido renovados NRs, a lógica continua a mesma. Você, com o seu olho, com o seu conhecimento, limitado ou ampliado, com as fontes de informação que você tem, chega num lugar e diz: isso é ruim ou é perigoso, isso vai dar certo, isso não vai dar certo. Assim que não protegeremos, assim que não protegeremos. E o que eu estou contando é, o cara que está fiscalizando, ele está usando uma Ferrari. O João vai contar isso para vocês daqui a pouco, mas já vou dar spoiler do que ele vai falar. Em 2007, a Receita Federal, há 16 anos atrás, começa a testar o primeiro modelo de IA, foi primeiro na alfândega brasileira, importação e exportação, há 16 anos atrás. Ela chega agora em 2023, sabendo, sem botar os pés nos clientes, sem botar os pés na tua empresa. Quais os riscos tem aí dentro? Quais as doenças se desenvolvem dentro? Quais acidentes acontecem aí? Ela sabe, sem botar os pés aí. E ela está com a tranquilidade de não botar os pés na empresa assim. Quero 40 mil e com a certeza quase absoluta. Não há como derrubar essa cobrança. E não há pelo segundo motivo. E aí eu vou passar a palavra para o João Guilherme. Não há porque você, profissional de SST, não foi treinado para entender esta cobrança, para entender o que é a análise de aposentadoria especial. Não há, porque você não foi treinado, você foi treinado para acreditar que a aposentadoria especial simplesmente é um LPCAT, onde se faz uma relação de exposições e do lado se coloca uma conclusão. 87 decibéis é especial, 84 não é. Acabou o seu LPCAT. Quando, na verdade, o fundamento jurídico diz que é a comprovação da gestão do bem trabalho. Os 87 decibéis geram os 6% e os 84 decibéis, sem o EPC, por exemplo, sem a gestão do EPI, por exemplo, com os exames alterados, também geram 6%. Está na lei. Você só conhece uma hipótese para pagar, 87, seu limite de tolerância. A lei traz outras. Por isso que esse auto-fração não vai ser derrubado. Porque a Receita Federal tem acesso aos bancos de dados do INSS, sabe quais foram os trabalhadores dessa empresa se aposentaram e se afastaram. E qual a doença que eles tiveram. Qual o motivo desses afastamentos ou dessa incapacidade das aposentadorias. Você não precisa botar os pés lá. Tem uma massa de informações e aí a Valer calcula. Isso aqui é 98%, isso aqui é 97%. Isso aqui é uma briga que não interessa muito, não. Aperta o botãozinho, está aí. Multiplica isso por 4 milhões de empregadores brasileiros. Ah, Rodrigo, nem todo mundo tem aposentadoria especial. Beleza, sei que não tem. Estamos falando de quantos bilhões? João, pensando nessa perspectiva, conta para a gente esse mundo novo aí, você fez uma apresentação, mostra para a gente, por favor. Então vamos lá, né, Rodrigo? Vou compartilhar aqui minha tela, mostrar uma apresentaçãozinha que eu fiz para vocês.
só para contextualizar um pouco em relação àquilo que nós estamos vivendo, só que não é de hoje, né, Rodrigo? Esse cenário que nós estamos inseridos atualmente, né, a famosa indústria 4.0, ela não é um conceito novo. Ela surgiu em 2011 e nós já estamos caminhando para a indústria 5.0, gente. Então, a velocidade de informações, de troca de informações, de conhecimento, ela nós estamos vivendo um cenário que nós nunca tínhamos sequer imaginado que iríamos viver. É muito intenso, é muita informação, estamos constantemente sendo superados. Então, os laudos que nós fizemos há um ano atrás já estão completamente superados, já tem inteligência artificial capaz de fazer isso em menos de, sei lá, 15 minutos. Então, a ideia é a gente apresentar um pouquinho aqui, Rodrigo, vamos contextualizar um pouco, o que compõe efetivamente uma inteligência artificial, né? Qual que é o contexto aqui da indústria 4.0? Então, nós temos os elementos base, tá? Que é tudo aquilo que norteia a indústria 4.0, né? Então, internet das coisas, sistemas cyberfísicos, internet de serviços, são muitas situações que nós já vivenciamos, já temos contato há muito tempo. Os elementos estruturantes, né, que são aquelas tecnologias que permitem a implementação da indústria 4.0, então, análise de Big Data, que é algo que a Receita Federal já tem feito constantemente, inteligência artificial, né, machine learning, então, que é você ensinar realmente a máquina a criar situações que você deseja. E também os complementares que ampliam essas possibilidades. Travou aqui. Só que como nós falamos lá atrás, Rodrigo, isso aí não é novidade. A questão da inteligência artificial, ela surgiu lá em 1963. Não é algo recente. E nós temos prova disso, né? A inteligência militar, a evolução da aviação, uma série de situações que nós vimos aí no nosso dia a dia, nas notícias, já é evidência da participação aí de uma inteligência artificial para facilitar a nossa vida, né? O conceito de Big Data, por sua vez, também surgiu lá na década de 40, mas oficialmente, o primeiro artigo científico que tem essa menção é de 1997. Também já não é ontem, né? É muito tempo atrás, já 25 anos. Então, a humanidade sempre pautou essa evolução na adoção de tecnologia que facilitasse a vida dela. E todos os ramos econômicos da indústria seguiram essa mesma linha. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, Rodrigo, do que a gente... Só para a gente contextualizar e entender como as coisas evoluíram ao longo dos últimos anos. Por exemplo, carro com computador de bordo. Surgiu na década de 80 e 90. Então, carros que tinham o consumo imediato, a autonomia. Na década de 90, a gente achava que aquilo era top do top, né? Em 2010, já surgiram os carros com Park Assist. Então, você não precisava mais fazer uma baliza, né? Tão temida baliza que reprovou tanta gente no Detran aí. O carro fazia por conta. 3 anos depois, a gente tem carro que dirige sozinho. Você não precisa fazer absolutamente nada. Na medicina também, a tendência é a mesma. Então, no final do século XIX, raio-x, você não precisava mais fazer cirurgia, abertura do ser humano para você descobrir o que estava acontecendo ali. Um raio-x já conseguia fazer uma avaliação ali da questão da estrutura óssea, enfim. Década de 50, ressonância magnética. Em 2010, já surgiram as primeiras inteligências artificiais para diagnose de doenças. 2020, então, há 10 anos, o salto é gigantesco. A gente já consegue, já tem notícia de robôs inteligentes que fazem o diagnóstico com anos de antecedência. Nós vimos aí notícias de prevenção de câncer de mama com 5 anos de antecedência. Inteligência artificial. Operação, que antes tinha uma necessidade da participação humana, hoje em dia já é feita com robôs, com uma precisão que nós nunca seremos capazes de atingir, como meros mortais. Telefonia móvel, então, Rodrigo, nem se fala, né? Quem tinha telefone celular antigamente era milionário.
Você comprava uma linha, telefone sem fio, vamos voltar lá para trás. Telefone, a linha telefônica em si era caríssima. Em 83 surgiram os celulares, com preços elevadíssimos também. Em 90 começaram a surgir, a década de 90 começaram a surgir ali a tecnologia GSM, tecnologia digital, enfim. Em 2004 chega o 3G, que se consolida em 2008, né? E em 2023 já estamos em tecnologia 5G. O celular é uma extensão do usuário, você consegue controlar as suas coisas pelo celular. A gente tem assistentes pessoais como a Alexa, que você também consegue fazer o controle de ligar fogão, chamar elevador dentro de casa. Então, as possibilidades são infinitas. A gente não tem ideia de onde que nós chegaremos. E a segurança do trabalho, né? Quais são as aplicações que a gente pode ter com a inteligência artificial? Então, atualmente, né, Rodrigo, a gente já tem uma série de situações aí que a inteligência artificial participa. Então, no desenvolvimento de maquinários, né, as cortinas de luz, que fazem a detecção de componentes humanos para fazer o bloqueio do equipamento, melhoria de processos, reconhecimento facial para permitir a execução de atividades, softwares de reconhecimento de postura para melhorar a ergonomia, e a gestão documental de SST. Então, aqui é o ponto-chave. A gente tem já softwares que fazem essa gestão, né? Mas será que eles são tão eficientes assim? Pergunta que eu faço é justamente essa, que você já instigou, né, Rodrigo? A gente está evoluindo na nossa forma de trabalhar na mesma velocidade de quem vai fiscalizar a gente? Vamos fazer aqui uma recapitulação. Você falou para a gente que em 2007 a Receita já tinha feito o primeiro teste para fazer o cruzamento de dados. Em 2023, nós estamos cogitando utilizar a IA para elaborar documentos. Nós ainda temos inspeção em campo, ficha de EPI com preenchimento em papel, abertura de EPR com caneta. Então, nós estamos muito atrasados, Rodrigo. Isso é evidente, não temos como negar, né? Por quê? Receita e Ministério do Trabalho, o Rodrigo acabou de mostrar aí para a gente, pessoal, já faz o cruzamento desses dados. Então, eu fiz aqui uma analogia, né? Fiz aqui um desenho para vocês entenderem mais ou menos. Isso é superfície, né, Rodrigo? Tem muito mais coisa envolvida aí. Mas só para a gente ter uma ideia, Receita consegue cruzar dados de saúde do colaborador, dados cadastrais, tipo de CNPJ com KNAI preponderante, CBO, descrição de cargo que você está informando no seu laudo. Vai cruzar com dados históricos de acidentalidade e doenças, com as atividades efetivamente executadas, os riscos no ambiente de trabalho, e vai fazer essa continha. Você está pagando o tributo que você deve em relação a tudo aquilo que você me informou? Será que nós estamos preparados para gerir segurança do trabalho com esse tanto de informação, Rodrigo? Sozinhos? A questão é justamente essa, né? Se você me permitir, eu queria fazer uma parte aqui, agregar uma informação aqui, que, e lamentavelmente, pouco é falado na segurança do trabalho. Tudo que dá errado na segurança do trabalho vai parar no SUS e no INSS. O sistema previdenciário brasileiro é operado pelo SUS, está lá na Lei 8.080, por isso nós temos o Sereste, ou seja, existe uma proatividade do SUS tratando da saúde ocupacional. Nós temos a Previdência Social concedendo os benefícios e temos a Receita Federal fiscalizando toda a questão previdenciária, tanto pensando em arrecadar, como pensando em fechar a torneirinha. Por que estamos concedendo esses benefícios? Eu tenho que reduzir despesas, aumentar a receita e reduzir despesas. É o papel do fiscal previdenciário. Quando você fala ali dados históricos de acidentalidades e doenças, a gente não pode esquecer que a base de dados da Receita é o maior banco de dados de saúde do brasileiro, que é o DataSUS. Porque existe proativamente uma série de protocolos, organismos e várias outras coisas dentro do SUS.
Então, quando você está... Eu só queria agregar isso. Quando você diz assim, fiz uma análise de riscos ou o E-Social de uma marcenaria da esquina. A gente não pode esquecer que todos os dados de acidentalidade, sinistralidade, doenças, acidentes de todas as marcenarias brasileiras foram parar no SUS. Estão no mesmo banco de dados, onde tem os registros de trabalhadores, onde tem a concessão de benefícios, onde tem os recolhimentos, o financiamento desse sistema. Então, só agregar isso. Você, quando está mostrando tudo isso aí, é verdade mesmo, porque o arcabouço está todo montado mesmo para isso. O que não havia até agora era capacidade, ou a implementação, na verdade, o Santa já tem essa capacidade de algum tempo, a implementação desse cruzamento todo, só isso. Espera aí, onde é que eu tenho que fiscalizar? Onde é que eu tenho que fechar a torneira? Onde é que eu tenho que apertar? Onde eu tenho que cobrar mais? Os dados já estão disponíveis, porque o SUS é universal. O INSS é para todo trabalhador. E a Receita Federal fiscalizando o sistema por cima. Então, quando você está dizendo que a empresa está no meio e dá para cruzar tudo isso, dá mesmo. Não é novidade. Não é nada que vai ser implementado. A única coisa que eles fizeram foi ligar os bancos de dados. Porque tem Big Data e tem IA. Continua lá, João. Não, exatamente, Rodrigo. Não, é que a mensagem é justamente essa, né? É tentar mostrar para as pessoas que não é nada teórico. Já está sendo aplicado. Os dados já estão aí. E a gente tem que se atualizar e entender que os profissionais que informarão esses dados aí, vão orientar as empresas a fazer o recolhimento, somos nós. Somos nós. A gente tem que entender qual é a regra do jogo. Fazer o recolhimento ou evitar o recolhimento. Ou evitar, exatamente. Fazer a prevenção. Exatamente. Até porque, né, Rodrigo, tem uma questão social aí. Nós não podemos afastar pessoas com 25 anos de atividade. Não tem mais motivo técnico para isso, né? Que é, claro, outra discussão. Mas a gente tem que entender que uma pessoa hoje vive, 70 anos de idade, é uma média. O que essa pessoa vai fazer nos 25 anos restantes? Se aposenta com 50, né? Fazendo uma estimativa aí. Vai fazer o quê? Então, nós, como profissionais da área de saúde e segurança, nós temos que pensar nesse lado também. Então, como eu falei aqui, todas as informações já estão interligadas, correlacionadas e gerando padrões. Então, a inteligência artificial da Receita já está gerando esses padrões. Cada empresa que faz o envio do S2240, 2220, todos os demais eventos de social, já está municiando essa inteligência artificial. E a gente continua deixando brecha nos nossos documentos. E é fato, né, Rodrigo? A gente não tem mais como acompanhar essa velocidade. Não mais sozinhos, né? Nós podemos utilizar de um artifício que é que nós vamos chegar aqui quando a gente começar a falar um pouquinho da IA. Por quê, né, gente? Quais são os principais erros aí que a gente encontra no LTCAT? Coleta de dados em campo imprecisa e genérica. Só que a fiscalização é por CPF. Ela avalia colaborador a colaborador. Você está fazendo o lançamento de dados de cada CPF que trabalha para você. Então, você é empregador de um CPF, você está emitindo um laudo que refere-se a diversos CPFs. Essa coleta de dado, ela está sendo feita de forma precisa, porque é um laudo técnico correto, ele tem que informar individualmente se há exposição ou não aos agentes nocivos que o decreto 3048, no seu anexo 4, traz, né? Traduzindo, né, Rodrigo, para a área de tributação, a empresa deve pagar o adicional ou reter uma porcentagem sobre a nota fiscal de cada colaborador ou serviço executado, mês a mês, serviço a serviço. Esse é um ponto-chave que muitos profissionais da área não entendem ainda, né? O tamanho da responsabilidade no âmbito tributário do documento que a gente elabora. Outro erro também é a questão da interpretação. O LTCAT em si, ele não é um documento, claro,
Ele tem higiene ocupacional, ele tem uma opinião do engenheiro, mas não é primordial. Os conceitos e critérios são muito específicos. Na essência dele é interpretação de lei. E conceitos, e soluções de consulta, e entendimento de como a Receita Federal faz a fiscalização para que a gente realmente possa elaborar um laudo compatível à exigência do órgão fiscalizador. E, obviamente, o desconhecimento legal, né? São várias normas, conceitos, leis, e também é factível a gente se confundir. Mas quando a gente trata de tributo, isso aí não pode acontecer, né? Esse dinheiro vai ser perdido por uma falha do engenheiro que elaborou o laudo. E como que a gente minimiza esses erros, né, Rodrigo? Fazendo o que o agente fiscalizador faz, que é utilizando a tecnologia a nosso favor. E o que nós temos disponível hoje é a inteligência artificial. Então, eu não sei como é que o pessoal aí que está interagindo, Rodrigo, se eles sabem o que é inteligência artificial generativa. Conta pra gente. Que troço é esse aí? Que monstro é esse? Exato, vamos lá. Então, a inteligência artificial generativa é uma inteligência artificial que a gente consegue treinar. Ela é adaptável, ela consegue reunir esses zettabytes de dados aí que tem na rede para criar o que for possível ser criado. Sabendo que o LTCAT, então, é um laudo que exige uma série de interpretações normativas e conceitos que já estão numa base de dados, por que a gente não consegue utilizar a inteligência artificial para elaborar esse laudo? Ou será que conseguimos? No meu entendimento, é possível, sim, nós utilizarmos a IA já para nos auxiliar na elaboração de um laudo técnico. Então, isso aqui é um exemplo real, tá? Eu trouxe aqui de alguns conceitos que a gente ensinou a inteligência artificial, tratando especificamente de ruído. Então, eu falei aqui para ela, mostrei aqui a questão da dosagem, né, da dose de ruído, de 107%, um valor genérico, tá, Rodrigo? Chutei ali, enfim, era só para realmente ficar acima de 100, e um nível de exposição normalizado de 87. E perguntei para ela, e aí, aposenta ou não aposenta? E a resposta dela está aí. Precisa, correta, né? Claro, depois nós fizemos uma série de verificações em relação à solução de consulta de CIT 40 de 2009, que trata de exposição permanente, né? O ARE 664335, para realmente não descaracterizar a aposentadoria especial, que são temas também que são muito importantes, né? Ou seja, Rodrigo, com os comandos corretos e utilizando essa infinita base de dados, será que a gente consegue fazer um laudo técnico que seja realmente, que atenda essa demanda da Receita Federal, que seja fiscalizado e seja, como você falava na primeira turma, a prova de balas, né? Será que a gente tem duas escolhas, né? A gente pode utilizar a inteligência artificial a nosso favor ou seremos substituídos integralmente por ela. Então, a gente gostaria de convidar os ouvintes aí realmente a participar do curso. Claro, a gente vai debater muito ainda hoje, mas a gente quer instigar muito, né, para as pessoas entenderem a magnitude do que nós estamos vivendo hoje, das possibilidades, das facilidades que essa inteligência artificial vai trazer para a gente. E eu fiz aqui também, Rodrigo, trouxe aqui um link, eu acabei de ler essa notícia, das 80 profissões que podem desaparecer em até 5 anos com a inteligência artificial. Engenheiro de segurança não apareceu, mas engenheiro civil apareceu, médico, redator de texto, uma infinidade. Até posso mandar o link depois para o pessoal aí que estiver no grupo, para ter uma ideia. E daí eu trouxe aqui uma resposta da inteligência artificial em relação à profissão de engenheiro de segurança. A própria IA entende que ela quer trabalhar com a gente, ela quer fazer esse compilado de dados e trazer informações que antes nós não teríamos em tão curto espaço de tempo, né? E da forma como nós trabalhamos hoje.
Então, a ideia é realmente que a gente faça isso de uma forma colaborativa. Você se importa se eu ler essa resposta, que eu estou achando tão interessante? Diga lá, Rodrigo. Eu vou fingir que eu sou aqui o chat GPT e vou ler com uma voz robótica, hein? O chat GPT respondeu para o João o seguinte: sim, a inteligência artificial, que é a IA, tem o potencial de contribuir para a profissão de engenheiro de segurança do trabalho de várias maneiras. A IA pode ser usada para analisar grandes quantidades de dados relacionados à segurança do trabalho, ajudando a identificar tendências e riscos em ambiente de trabalho. A IA também pode ser usada para realizar simulações e modelagem de riscos, permitindo que os engenheiros de segurança do trabalho identifiquem áreas de risco e implementem medidas preventivas de maneira mais eficaz. Assim que acaba a apresentação, eu vou voltar especificamente nesse ponto. Além disso, a IA pode ajudar a automatizar tarefas repetitivas, como análise de dados e elaboração de relatórios, permitindo que os engenheiros de segurança do trabalho se concentrem em atividades mais estratégicas e criativas. No entanto, é importante destacar que a IA não substituirá completamente o engenheiro de segurança do trabalho, mas sim complementará suas habilidades e conhecimentos. Gente, a IA é esperta, hein? Exatamente. E o que mais me chamou a atenção, Rodrigo, foi ajudar a automatizar tarefas repetitivas, né? Permitindo que os engenheiros de segurança se concentrem em atividades mais estratégicas e criativas, que é o foco de todo engenheiro, gente. Engenheirar, né? O verbo criado pelo Rodrigo. Engenheirar. Alguém. Engenheirar. Está faltando engenheiro de segurança em engenheirar. A verdade é essa. Exatamente. Está sendo muito advogado, muito professor, muito gestor de EPI, de gente, só que vocês são engenheiros. O técnico é um técnico de engenharia. O engenheiro é engenheiro. Está faltando engenheirar, criar soluções. Eu já vou pegar esse gancho aqui, João, porque eu acho que é o grande salto que a segurança do trabalho pode dar com a IA generativa, e aí eu falo tanto do LTCAT, que a gente entende claramente que o LTCAT é uma auditoria da gestão, né? Não é simplesmente elencar a exposição, o nível de exposição, você tem que contar ali por que chegou naquela situação, o que está dando errado, como corrige. A gente traz essa proposta, que é a proposta legal, de realmente entender a situação. Quando ele fala aqui, cadê que eu falei que ia voltar? Ajudando a identificar tendências e riscos em ambiente de trabalho. Eu acho que o grande problema hoje é o seguinte: primeiro, eu não tenho análise de risco na maioria das empresas brasileiras. Já é um gap profundo para a sociedade. Eu tenho gente aí, a gente anda pelas ruas e vê o cara no andaime pintando a fachada da loja aqui na esquina da nossa rua. Então, já tem um problema muito grande. Esse problema, Rodrigo, tudo bem, mas aí seria só as empresas contratarem. Bom, eu estou falando de um custo de mão de obra altíssimo. A grande verdade é essa. Se toda empresa brasileira, do mercadinho da esquina até todas as empresas brasileiras que não têm hoje uma mão de obra especializada, um técnico, um engenheiro, um médico, fazendo essa análise de risco, promovendo essa prevenção, fazendo um plano de ação, identificando onde tem que ser mitigado, o que tem que ser redesenhado no processo produtivo para preservar a integridade do seu trabalhador. Eu estou falando da contratação de muita gente, um gasto excessivo. Um dos grandes motivadores para não haver uma prevenção mais efetiva é o custo da mão de obra, salário de vocês. Quando eu consigo, com a tecnologia, eliminar, por exemplo, essa análise de risco que precisa ser lá em loco, eu estou ampliando a cobertura da saúde e da segurança do trabalho no Brasil. Só para começar. Num segundo ponto, eu estou tornando essa análise mais assertiva. Vocês fazem laudos, vocês fazem programas, e vocês sabem que, em função do custo, você tinha que fazer 5 amostras, faz uma, ou nem faz. Você tinha que ficar 10 dias naquela planta industrial, você fica um dia, fica meio dia, porque custa caro. Então, quando a IA fala assim, olha, a IA também pode ser usada para realizar simulações e modelagem de riscos. Nós precisamos disso como sociedade.
nós como trabalhadores, como cidadãos, nós como financiadores do SUS, nós como financiadores do sistema previdenciário brasileiro, como pessoas e como contribuintes, como sociedade que gera riqueza. Nós precisamos disso. Por isso que a IA pode ser tão fundamental. E o melhor da história é o seguinte: nós não temos a mesma capacidade. Nós não conseguimos, na hora de formular, por exemplo, um plano de ação, pensar em todas as possibilidades. Eu não tenho como, a minha cabeça é limitada. Por mais inteligente que eu seja, ou que você seja, não dá para comparar com o Big Data, não dá para comparar com uma máquina que está identificando padrões muito antes da gente ver. Ela trabalha com uma massa de dados absurda. Sabe aquela coisa de macaco velho não bota mãe com buca, que você ouviu desde criança? O aprendizado com as situações anteriores nos leva a evitar a próxima situação. Opa, isso aqui é arriscado. É isso que a IA consegue fazer a partir de um volume absurdo de dados. Eu acredito piamente, por isso eu trouxe para essa terceira turma a ideia dessa atividade que vai ser gerida, vai ser ao longo do tempo pelo João, até porque o João está no dia a dia, ele sabe as demandas reais, não é uma teoria. Eu jamais tentaria fazer isso. Primeiro, que eu não entendo nada de engenharia de segurança do trabalho. Segundo, que eu não entendo nada de inteligência artificial. E são vocês que têm que fazer essa IA trabalhar para vocês. São vocês que têm que fazer um laudo à prova de balas. São vocês que têm que gritar a tal cobrança de 23 mil, de 40 mil das empresas. São vocês que serão cobrados para dizer assim: ué, mas você não é engenheiro? Você não botou o teu CREA aqui? Então, eu achei essa resposta magnífica, João. Achei essa resposta assim. Se eu tivesse que ficar fazendo discursos ao longo da minha vida, dizendo assim, cara, corre para a tecnologia. Eu tenho visto nos últimos dias, João, por exemplo, você chega no chat GPT, pede para calcular uma piscina. Fazer cálculo estrutural. Cara, diz quantos sacos de cimento você vai usar, quanto isso, quanto aquilo, faz desenho, assim, é incrível. Mas quando eu falo, por exemplo, olha, eu tenho que fazer aqui uma análise de riscos da atividade de soldagem, eu continuo fazendo na mão. Espera aí. Exatamente. Se a inteligência artificial está fazendo cálculo estrutural de um prédio, como é que ela não consegue fazer análise de risco de uma atividade de soldagem, de usinagem, ou de qualquer de capina, ou de qualquer outra coisa? É óbvio que ela vai fazer. E é óbvio que ela vai fazer melhor, mais rápido. Não tem como a gente negar isso. É óbvio que, por exemplo, a gente pega os condomínios brasileiros. Muitos de vocês, eu não moro em casa, mas já morei, obviamente, em prédio. Tem análise de risco em prédio, tem prevenção em condomínio. A IA, a tecnologia, vai ter esse condão de levar essa prevenção ali para dentro. Porque, na verdade, o Estado brasileiro já tem todo o histórico de acidentalidade de todos os trabalhadores de condomínio desse país. Condomínio não tem CIPA, não tem SESMIT. Condomínio geralmente é pequeno, são 2 funcionários, 5 funcionários, 10 funcionários, 20 funcionários. Mas não são grandes empresas, mas ali tem uma massa de trabalhadores que adoecem, que se acidentam, que se cortam, que se contaminam com lixo, que se contaminam com produto químico. Eu estou pegando só um exemplo de como a inteligência artificial pode ampliar essa cobertura da prevenção, a necessária ampliação da cobertura de prevenção. Como no momento em que vocês fizerem o que outras profissões já estão fazendo, pessoal do marketing, pessoal da medicina, dentista, professor, engenheiro, arquiteto, está todo mundo usando isso. Para que eu vou ficar fazendo análise? Para que eu vou ficar fazendo cálculo estrutural? Se eu fazer cálculo estrutural preciso, mas se eu revisar o cálculo e alterar alguma coisa que eu queira, estou afirmando com tranquilidade. Eu fiz uma pesquisa, não vou nem compartilhar aqui, podia compartilhar até, mas não vou compartilhar não. Na semana passada, eu fiz uma pesquisa no LinkedIn, pouca gente respondeu, mas 70 e poucas pessoas, acho menos de 80. Eu botava 4 opções. Em quanto tempo você, que está passando a pesquisa, acha que a inteligência artificial generativa, ChatGPT e outras IAs, vai estar elaborando documentos? 40% das pessoas ali, que me assusta, respondeu que, no mínimo, em 3 anos ou talvez nunca. Peraí, a IA está fazendo um cálculo estrutural? A IA está escrevendo livro? Como assim as pessoas, o profissional de saúde e segurança pode realmente acreditar
que talvez nunca uma inteligência artificial faça uma análise de risco melhor do que um humano faz. Claro que vai fazer, porque tem acesso a mais dados, porque tem mais inteligência envolvida. Não substitui você, não. Calma. Não substitui uma parte dos profissionais. Quem fica no mercado? Isso aqui eu bato no peito e digo com tranquilidade. Você, que vai pular na frente do coleguinha e vai começar a mexer nesse negócio. Porque o seu trabalho vai dar um salto em relação ao seu colega. Eu tenho uma pressão financeira do Estado com a social, com a Receita Federal pegando pelas empresas. A demanda pela produtividade aumenta. Se você consegue fazer mais rápido e melhor e mais preciso, sabe o que você deveria? Sabe o que o profissional envolvido nessa carta de cobrança que eu mostrei no início desse nosso encontro deveria ter feito? Submetido isso à IA. Ensinado a IA a fazer essa análise. Dizer assim, onde está o erro? Qual a base legal para isso? O que nós erramos? O que essa empresa errou? E em 2 minutos está entregando. Está aqui. Ó. Será que você precisa realmente aprender tudo isso? Ou você precisa aprender agora prompts, comandos da IA? Você precisa ter todo esse conhecimento na cabeça. Eu tenho que ter o conhecimento daquele higienista, do Rodrigo, do Paulo Rogério, do João Guilherme Fowler. Eu tenho que ter... Não, será que você precisa? A IA sabe tudo isso que a gente sabe muito mais. Você precisa, na verdade, aprender a lidar. Quais são os prompts, é chamado de prompts, quais são os comandos, quais são os estímulos que a IA tem que ter. Tem que analisar a auto de infração? Sim, com IA. Tem que analisar o DECAT? Sim, com IA. Tem que analisar PGR? Sim, com IA. Tem que analisar PCMSO? Sim. Tem que produzir relatório, tem que produzir epidemiologia, que está prevista na NR7 desde que ela surgiu na década de 90 e ninguém faz. Estudo epidemiológico. Tem que fazer estudo epidemiológico? Sim, com IA. Tem que analisar o seu plano de ação e dizer, IA, isso aqui, qual o percentual de chances de dar certo? Onde eu poderia melhorar nisso aqui? O seu trabalho vai ser muito mais assertivo, mais rápido, de mais qualidade. A IA não vai substituir o ser humano. Concordo, mas você vai substituir o seu colega. Ou será substituído por ele. Porque não tem como comparar essa ferramenta. Todas as profissões estão sendo devastadas. É sério mesmo. Continua aí, João. Desculpa interromper. Não, era mais ou menos para a gente iniciar esse bate-papo realmente da potencial da IA, né, Rodrigo? Essa notícia que eu trouxe aqui, quem elencou as 80 profissões foi o ChatGPT. E ele deu uma estimativa do prazo em que essas profissões citadas na matéria vão ser extintas. Tem algumas, Rodrigo, questão de meses. E é fato, gente. Eu estava fazendo aqui até relembrando algumas coisas. Na época de faculdade, Rodrigo, em 2008, eu lembro que uma empresa aqui, o cara até tinha formado ali em agronomia na Federal, ele criou uma empresa de software agrícola. E o primeiro passo dele foi emitir receituário agronômico eletrônico. Você, em vez de chegar ali na lojinha agropecuária com um receituário feito à mão, você chegava com algo impresso já, né, de acordo com todas as normas, tudo, enfim. Hoje essa empresa, ela é gigantesca, ela faz gestão de fazendas no Brasil inteiro, ou seja, o salto é muito grande num curto espaço de tempo. E eu não consigo entender por que os engenheiros de segurança têm essa restrição de aceitar isso, têm essa dificuldade de aceitar isso. E trazer essa tecnologia para o nosso lado, que vai facilitar muito a vida da gente. Muito. Igual você estava falando, Rodrigo, fazer análise de risco sozinho. Olha o tamanho da responsabilidade. Sozinho, será que nós somos realmente capazes de entender todos os processos existentes, as variações, né, os ramos econômicos distintos? Não temos, infelizmente, nós não temos essa capacidade. E a gente tem que buscar inteligências que tenham essa capacidade de trazer para o nosso lado, que é a IA. Então, acho que o exemplo claro que você deu ali, para mim, enquanto a Receita vai correr de Ferrari, a gente está correndo a pé. Ou a gente iguala esse jogo e começa a entender essa situação, ou nós vamos ficar para trás, sim. O engenheiro não vai mais ser contratado. Quem vai ser contratado é advogado para fazer
a defesa do auto de infração que vai chegar. É inevitável. E essa defesa será produzida Será feita pela IA. Pela IA. Eu não preciso de engenheiro explicando nada, porque a IA vai produzir. Tem diversos artigos já, Rodrigo, em relação a isso. Então, se vocês fizerem uma pesquisa, e o pessoal que está nos ouvindo, fizer uma pesquisa ali no Google Acadêmico, tem inúmeras pesquisas já com inteligência artificial em área de contabilidade, judicial, medicina. Segurança do trabalho, não tem. Não João, tem. se você chegar hoje nas grandes histórias de direito, claro que isso está indo aos poucos, está se popularizando. A gente começa aí no final do ano passado a começar a falar de chat GPT. Mas se você chega hoje lá, eu estou aqui, quero me divorciar, eu quero entrar eu quero processar meu patrão, eu quero cobrar o prejuízo do meu carro porque alguém lá bateu na rua. Ou seja, as causas judiciais comuns, nada mais desses documentos, essas petições, essas moções, esses embargos, tudo produzido por IA. Exatamente. Porque ganhou-se uma enormidade de tempo, assim, absurda, e com menos erros. Eu estava vendo um vídeo hoje no Instagram, uma propaganda, em que um advogado, é um videozinho bem, até a propaganda bem legal. É um advogado atendendo um trabalhador, que o trabalhador diz assim, olha, eu quero uma rescisão indireta, porque esse mês meu patrão atrasou o salário 3 dias. Estou insatisfeito na empresa e já queria sair, perfeitamente. Então, pode ficar tranquilo, seu fulano, eu vou dar entrada no seu processo, eu queria rescisão indireta. 30 dias depois, está o trabalhador ligando, dizendo, olha, eu recebi aqui uma demissão por justa causa, por abandono de emprego. Aí chega o tal advogado, está fazendo realmente a propaganda, dizendo assim, olha, isso é um erro. Se fosse reiterada o atraso nos salários, caberia rescisão indireta. Mas foi uma vez só, a justiça não vai aceitar isso. Se esse advogado, claro que ele está vendendo um curso para dizer, eu vou te mostrar numa jornada, os erros que você não vai cometer, por melhor que seja a jornada que ele vai mostrar, né, o melhor que seja o conteúdo dele, o meu conteúdo, por exemplo, quando falo de LTCAT, não interessa se ele é maravilhoso. Não tem como comparar. Eu fiz um inventário com 100 casos reais da aposentadoria especial. A IA consegue pegar todos, analisar melhor do que eu. Eu tenho a plena consciência. Eu não tenho como comparar com a IA. Todo mundo elogia meu curso, todos que entraram, os depoimentos são fantásticos. Cara, abriu meus olhos, deu um salto, estou ganhando mais dinheiro. Beleza. Mas eu tenho a plena consciência que o meu papel, daqui a 1 ano, 2 anos, não é mais estar falando sobre LTCAT ou sobre tributação. Porque não tem como comparar a inteligência que eu trago, de muitas horas de estudo. Imagina, fazer um inventário com 100 casos reais, ler um por um. Não, esse aqui eu não quero, esse aqui eu quero, esse aqui é aquele caso, falta alguma coisa sobre isso. Demandou energia e tempo, demandou uma inteligência da minha parte. Pô, a IA vai pegar todos, analisar melhor do que eu, vai perceber ali tendências, padrões que eu não percebi. Você não vai querer o meu conteúdo, você vai querer o conteúdo gerado pela IA sobre o mesmo tema. Casos reais de autoinfração, quando a Receita cobra, quais as chances da empresa. Eu acho que é essa percepção que, quando eu trouxe essa atividade, e agradeço muito que você esteja participando dela, que você queira deixar um legado e convidar outras pessoas a deixar um legado junto, porque tem que ser gerado os prompts da segurança do trabalho. Vocês têm que descobrir como fazer isso. Começando aqui pelo LTCAT, que é o tema do curso é LTCAT, mas isso serve para todos os documentos da segurança do trabalho, para todas as tarefas da segurança do trabalho, as atividades da APR, gestão de EPI e qualquer PCMSO. O convite que foi feito para você, que foi feito, na verdade, está sendo feito hoje para todos que já passaram das 2 primeiras turmas, e aqueles que vão se matricular a partir de amanhã nessa 3ª turma, é essa. Olha, além de tratar de um tema importante, envolvendo bilhões de reais, que é a aposentadoria especial, aproveita e já faz isso junto com o descobrimento da IA como seu aliado. Seria isso, João? É isso que você está propondo fazer com a... Exatamente. Conta para mim. Exatamente. A ideia é justamente a gente tentar capacitar a inteligência artificial, né? Municiar ela das informações que nós sabemos, que o Rodrigo fala nos cursos, e trazer ela para o nosso lado. Automatizar situações e análises que
nós estamos sujeitos a falhas. Então, né, Rodrigo, a gente estava pensando, para você elaborar um documento impecável, são inúmeras etapas. E em todas elas, a gente tem uma chance imensa de cometer erros. É natural do ser humano, faz parte. Mas por que a gente continua insistindo nesse erro? Por que não trazer uma ferramenta que faça essa revisão de forma integral, que aponte para a gente os defeitos, as correções que devem ser feitas, né? O entendimento, o julgamento em relação à interpretação da lei, que é o que realmente importa. Por que a gente não usa isso ainda? Né? Essa é uma situação assim que essa é uma situação que me incomoda bastante na área, Rodrigo, porque nós engenheiros a gente tem que trazer mais soluções e estudar mais, pesquisar mais, trazer mais inovações. E a gente tem replicado muito conhecimento que foi gerado há 20, 30 anos atrás. E não é muito culpa nossa, né, Rodrigo? A gente foi treinado para agir assim. Sim. O modelo mental, o modelo de profissional de saúde e segurança, o treinamento, o mindset dessa profissão é replique o que já existe. Exato. Não é crie nada novo, é replique o que já existe. Vocês estão medindo o calor, estão avaliando a exposição a calor da mesma maneira que o cara da década de 80, de 90, de 2000 avaliava. Eu estou em 2023. Lá quando não tinha, quando eu tive meu primeiro tijolão, orgulhoso, que tinha um tijolo, um negócio imenso, era com as duas mãos para lá, que era o meu primeiro celular, quando eu tinha Nextel, no elevador, aquele negócio, todo mundo tomava um susto, eu tirava uma onda, eu tenho Nextel, você não tem. Vocês mediam o calor daquela maneira. Já estamos no 5G. O celular já está fazendo coisas absurdas. Vocês continuam medindo o calor da mesma maneira. Alguma coisa tem que estar errada em algum lugar. Alguma coisa de errada não está certa. Peraí, como é que todos os outros campos estão evoluindo? Eu compro passagem de avião diferente, eu reservo hotel de maneira diferente, eu dou aula de maneira diferente, eu mexo com o dinheiro de maneira diferente, tudo que eu faço na minha vida é diferente, mas quando eu vou para a área de segurança do trabalho, parece assim, cara, a grande evolução na variação do ruído é sair do decibelímetro para o dosímetro. A grande verdade é essa. Dos últimos anos, não pode mais ser decibelímetro. Tem gente usando decibelímetro. Cara, decibelímetro para dosímetro, alguma coisa errada em algum lugar. Uhum. Indústria 4.0, cheio de sensor, prognóstico disso, daquilo, tendência, padrão. A gente está dirigindo nossos carros melhor, até comentei isso antes de começar aqui o evento oficialmente, o João chegou, eu falei, deu tempo, porque aqui em Curitiba esse horário ainda tem aqui alguns pontos de retenção. Eu comentei. Eles são menores graças ao Waze, que vai indicando o melhor caminho, vai diminuindo esses pontos de retenção. A gente está cercado de tecnologia na nossa vida o tempo inteiro, da hora que dorme, da hora que acorda. E quando eu chego na segurança do trabalho, eu recebi uma pergunta essa semana, João, de um TST, dizendo, olha, meu primo tem um consultório odontológico. E eu fiz um PGR para ele, coloquei lá risco biológico, auxiliar de saúde bucal. Pergunta, eu devo imprimir o PGR? O nível de pergunta, devo imprimir o PGR? Sabe, a gente está discutindo, o mundo, o planeta está discutindo a velocidade da geração de dados e o mindset profissional de saúde e segurança é imprimir, botar a capa dura bonita e guardar aquilo ali como se aquilo ali fosse imutável, como se não fosse dinâmico o trabalho, o mundo, as condições de tudo, como fazia lá 20 anos atrás, 30 anos atrás, o PPRA dessa grossura para cair no pelo fiscal se ele chegar aqui para perturbar nossa empresa. João, deixa eu pedir para você responder, se você puder, gentilmente, algumas perguntas que fizeram aqui no... Maravilha, vamos lá. O Juscelino, que, aliás, Juscelino, um abraço, obrigado por estar aqui. Eu estive na empresa Juscelino, dando curso de assistência social, se não me engano, 2018 ou 2019, não lembro. Juscelino me acompanha desde lá, muito legal isso. Juscelino pergunta o seguinte, poderiam mostrar como a IA pode contribuir com a saúde e segurança do trabalho agora nessa apresentação?
Como é que pode? Como é que você mostraria para o Juscelino que a IA pode contribuir? De forma prática, o que eu poderia fazer realmente para contribuir? Vamos tentar fazer uma perguntinha para o chat GPT, então, Rodrigo? Não sei, faz o que você quiser. Você que é o dono aqui da noite. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui. Abrir o meu, que isso é importante também que as pessoas saibam, né? Como a gente tinha falado anteriormente, ela é inteligência generativa. Então, as próprias indicações é que você mantenha o mesmo chat aberto e vá municiando de informação para que essa inteligência absorva isso e não replique os erros que foram corrigidos anteriormente. Vamos botar aqui no... Qual que é a pergunta que o Juscelino quer fazer? O Juscelino perguntou o seguinte: poderiam mostrar como a IA pode contribuir com a SST agora nessa apresentação? São 3 perguntinhas. Essa, depois tem mais 2. Como é que poderia contribuir? Vamos pesquisar aqui, vamos só perguntar. Ó, deixa eu só compartilhar aqui. Só para eu não perder que ela está gerando a resposta. Então, tudo bem. Enquanto você está aí gerando a resposta, eu coloquei aqui nos comentários aqui do YouTube fazendo uma pergunta pessoal. Vocês querem terminar às 9, com o horário programado, ou querem mais um pouquinho às 9h30, porque o assunto está muito interessante? Vocês que decidem. O João já está solteiro mesmo, porque ele se apaixonou pelo chat GPT, a namorada dele deu um pontapé nele, estou sabendo disso. Então, vocês se manifestem aí, porque às 9 a gente acaba, tem mais 19 minutos, ou dá estendidinha, tá? Pode falar, João. Não, então, eu fiz uma pergunta simples, tá, Rodrigo? E em menos de 20 segundos ela já me deu um retorno em relação à indústria mecânica no Brasil. Número de acidentes de trabalho, tá? Então, claro, uma pergunta simples, mas a gente consegue complicar muito e ela vai dar o retorno sim, tá? Dê um exemplo aí, Rodrigo. Vamos ver o que a gente pode perguntar para ela aqui. Não. Só dessa pergunta, que aí eu vou complicar a sua vida com a próxima. Tá, diga lá. Vamos para a próxima? Vamos terminar às 9. O pessoal tá pedindo às 9. Jackson, Marcos. Quem não perder, se passar um pouquinho, pode ver gravado no finalzinho depois, tá? O Marcelo Augusto falou o seguinte: em um teste tive retorno que o formaldeído enquadraria no código 1.0.2, asbestos, do decreto 2048, pela relação de cancerígeno, que é um erro. Mas quem não tem noção disso iria replicar o erro. O que você tem a dizer sobre isso? Como é que se corrige isso? Como é que funciona isso? Então, aí é uma outra situação que a gente debateu, né, Rodrigo, até em relação aqui às perguntas de aposentadoria especial. A inteligência generativa, ela precisa ser corrigida. E ela vai gerando esse padrão conforme nós vamos corrigindo. Por isso que é importante a participação do engenheiro. Por isso que continua sendo importante que nós saibamos quais são as regras do jogo. A ideia da IA não é substituir por completo o engenheiro de segurança ou o profissional que vai fazer essa elaboração do laudo, mas que ela nos auxilie a elaborar esse laudo, que ela traga conceitos, que ela traga respostas rápidas com base nesse big data já existente, só que nós temos que municiá-lo. Né? A gente tem que trazer dados todo momento, e aí entra um ponto importante, que são os prompts de comando. Tem formas de você orientar a inteligência artificial. Não é simplesmente você jogar um dado aqui e ela vai... Estou falando do chat GPT. Tem outras inteligências que já fazem muito mais. Mas essa aqui, que tem uma acessibilidade para qualquer pessoa, você não precisa pagar, você abre aqui faz um login, em questão de 2 minutos você já está fazendo a utilização, você tem que fazer o reporte de informações corretas. Diga lá, Rodrigo, diga lá. Aqui não era só um exemplo. Que eu ia complementar, ia responder essa pergunta, complementando a resposta de uma maneira diferente, tentar ser um pouco mais didático para o pessoal que não entendeu ainda o que é IA. Se você encarar o ChatGPT como uma enciclopédia com todo o conhecimento, não vai funcionar. Não é assim. O que na verdade, é o ChatGPT e as outras IAs? Imagina o Google, certo? Que tem aí acesso a tudo que foi postado na internet, beleza?
tem capacidade de processar isso com algoritmos pegando assim, a mesma coisa do Google. Se você jogar lá o formaldeído lá no Google, como é que o Google te responde? Ele vai ver aquilo que é mais acessado, que é mais comentado, tem mais interação, fica mais tempo. Não quer dizer que seja realmente a página, o conteúdo mais assertivo. Pelo padrão de utilização dos usuários, vai aparecendo ali, o Google vai te dando as respostas. Aí a generativa faz a mesma coisa. Ou seja, a primeira resposta que ela te dá não é necessariamente a mais correta. Qual a diferença do Google para o ChatGPT? E se você perguntar, de repente, a mesma coisa para o Google, ele vai botar aqui como primeiros links para você consultar um conteúdo que vai estar errado, que vai colocar lá no código 1.0.2, e você não tem como ensinar ao Google que isso está errado. E o ChatGPT você ensina. Esse é o grande salto. Depois que você ensinar, você fala, não, o ChatGPT, você vai conversando mesmo com essa IA, com o ChatGPT. Você vai discordar. Vai dar esse retorno, você vai discordar. Não, não é assim. Você vai citar uma fonte para ela consultar. Exatamente. Aí ela vai pedir desculpas, vai dizer, beleza, está certo, foi mal, vamos em frente. Aí vem o salto de produtividade. Como você já ensinou para ela, como ela trouxe inicialmente uma resposta errada, enquadrou de forma errada, você ensinou com os prompts corretos, indicando as fontes corretas, ela aprende. Agora, quando você for fazer uma análise de riscos, é assim, vou te dar uma relação de exposições e faça um enquadramento para mim. Ela faz agora correto. O ChatGPT não é uma grande enciclopédia para você chegar agora e tudo que se perguntar vai estar certo. Não. Quando eu fui fazer, por exemplo, que eu vou divulgar amanhã, falei para vocês, um teste tem 15 perguntas e vai eu poder testar um nível de conhecimento de vocês sobre o procesador especial, LTCAT, eu comecei fazendo um ChatGPT. Depois eu comecei a fazer sozinho. Porque nesse tema, hoje, eu ainda sei mais que o ChatGPT. Então, ela começou a me trazer algumas respostas. Falei, cara, eu vou perder tanto tempo orientando para treinar que eu quero fazer logo, então vou lá e fiz a maioria das questões. Eu consegui fazer, acho que 2, 3, no máximo 4 no ChatGPT, com modificações. Aí as outras todas eu fiz sozinho, porque só abri o e-book, é material que eu tirei do e-book mesmo, então as perguntas eu tirei do e-book. A gente precisa ter essa consciência, respondendo bem especificamente ao Jackson, ao Marcelo Augusto. Olha, não é uma grande enciclopédia que você pode confiar toda a informação. Não é essa a proposta da inteligência artificial. A proposta é a capacidade de aprendizado. Ela quer aprender com você qual o enquadramento correto formaldeído, para que quando você precisar de novo, quando tiver formaldeído em algum lugar, você não tenha mais trabalho de fazer o enquadramento. Não é ela que vai dizer para você o enquadramento. Você ensina para o enquadramento e ela elimina essa tarefa de você toda vez que você tem que encontrar formaldeído, por exemplo, enquadrar formaldeído, ela já vai eliminar essa tarefa. Não sei se eu consegui responder bem, João. Não, até aqui um exemplo que eu dei aqui, Rodrigo, no chat, eu perguntei em relação ao benzeno. Então pode ver que a primeira resposta dele não foi a mais adequada. Só que depois eu eduquei ele. Falei da solução de consulta de CIT 40 e ele trouxe algo mais novo ainda. Então, ele traz legislações que reafirmam aquilo que eu tinha ensinado para ele. Então, quer dizer, ele dá primeiro, você perguntou agora, você está fazendo aí ao vivo para a gente, então você pergunta sobre benzeno, ele não dá uma resposta correta. Você vai corrigindo, indicando uma fonte de consulta, um padrão de orientação. Você falou, olha, tem uma solução de consulta da Receita Federal. O que ele faz? O que a IA faz? Essa é a sacada da IA. Não é que a primeira resposta vai ser a correta. Não, esquece isso. Eu eduquei. Só que agora, você conhecia a solução de consulta 40 de 2009. Em 2021 saiu outra, que você não conhecia. Ah, agora eu entendi onde eu devo buscar. É como se o ChatGPT, nesse caso, acabou de fazer isso. Tem essa enorme biblioteca. Bom, você me fez a pergunta para nos livros mais lidos. Sobre piratas. Bom, vocês estão lendo romances sobre pirata, que é tudo fantasia, né, que é ficção, a resposta vai ser ficção. Só que você diz, não, eu quero história de pirata,
mas a coisa histórica, feita por historiadores, com comprovação, com evidências científicas. Ah, beleza, então vou lá na última sessão, vou lá na 5ª sessão. Essa é a lógica do Google, é a lógica do ChatGPT. A resposta que eu vou dar, que a primeira resposta não é necessariamente aquela que você quer ou a mais correta. Muitas vezes está errado, sim. Mas a capacidade de aprendizado, de você trazer, se orientar que é para a solução de consulta, já trazer até mais atualizada, isso é que é o fantástico. E a partir daí você começa a eliminar a tarefa repetitiva, porque ela já sabe o que você quer, ela vai automatizar as tarefas. Fala, João. Exatamente. Então, complementando, né, Rodrigo? Justamente esse é o objetivo, né? Então, até o Euronilson, nosso colega de turma, fez uma pergunta em relação à segurança jurídica no uso da inteligência artificial. Por isso que ainda nós temos que fazer essa validação do dado, né? Não é tão cômodo assim de você jogar aqui uma pergunta e ele responder e você achar que isso aí é 100% correto. Ainda não estamos nesse patamar, mas vamos chegar sim. Só que nós temos que municiar ela, informar ela, educar essa inteligência artificial. E tem outra questão, né, Rodrigo? Nós falamos aqui do ChatGPT, que é uma das IAs mais simples que nós temos atualmente. A gente tem o ChatGPT 4, né, que é um pouco mais avançado, tem as versões pagas, enfim. Mas é só para a gente ter uma ideia da magnitude em que nós estamos vivendo agora, né? A tendência não é regredir, é evoluir num espaço de tempo muito pequeno. E a gente tem que acender, tem que entender e tem que acender o sinal de alerta, porque ou a gente usa isso a nosso favor, ou a gente vai ser engolido pelo mercado quando a gente não tiver ideia do que fazer com esse tanto de informação disponível. Eu quero... Tem um comentário aqui que eu achei bem interessante, que eu vou ler aqui, que é do Marcelo Augusto. Ele diz o seguinte: bom assunto a ser abordado, Rodrigo, sucesso em seus cursos. Tenho dezenas de ressalvas à aplicação da IA aos nossos trabalhos, porém é inegável que temos uma nova ferramenta no mercado. Gente, esse evento aqui tem o objetivo final de chamar você para dar um salto realmente na carreira, porque eu tenho um problema enorme no mercado, são milhões de empresas precisando de orientação sobre aposentadoria especial, LDCAT, uma fiscalização pesada. Estou aproveitando a oportunidade para juntar isso com uma nova ferramenta que é a IA. Mas o objetivo do curso não é dizer para você, venha para cá, que quando você vai ter uma atividade prática com o João, que quando você terminar isso aqui, você vai automatizar todas as suas tarefas, a IA vai fazer os seus documentos, suas análises de risco. Não. O objetivo dessa atividade é juntar um grupo de profissionais que analise a maturidade dessas IAs, que entenda o que eu já posso fazer com a IA. Ou seja, você pode... A ideia que eu tive foi a seguinte: você pode esperar alguém fazer e daqui a 6 meses você vê e, caramba, o negócio já está acontecendo. Ou você pode se antecipar a isso e ir aprendendo junto. Se no final de 2022 eu começo a popularizar o ChatGPT, no início de 2023 eu começo a acompanhar essa evolução dentro da minha profissão. Essa é a ideia. Não é que o João ou eu, esse curso, em termos de inteligência artificial, vamos trazer todas as respostas, está tudo pronto. Não, nós vamos descobrir juntos, a partir das suas demandas, das suas ideias, porque essa é a grande evolução do ChatGPT. Ele não está pronto, ele é moldável por quem está usando. É por isso que é uma ferramenta tão incrível, porque não é 2 e 2 são 4, é 2 e 2 pode ser o quê? Vamos descobrir juntos? Essa é a grande sacada. Quando você fala, Marcelo, eu tenho restrições. Bom, você tem que ter restrições, porque ele não está pronto, ele não foi ensinado. Se a massa de profissionais de saúde e segurança não está usando, é óbvio que ele não está pronto. Agora, na nossa pesquisa, na do João principalmente, vários profissionais já estão usando, já tem um conjunto de prompts prontos, e mais que isso, áreas correlatas de engenharia de segurança do trabalho já estão integrando o ChatGPT, por exemplo, a softwares, a aplicações, a ferramentas, que quando você olha assim, cara, isso aqui caberia também. Eu consigo fazer hoje, sozinho, sem saber programação, por exemplo, um chatbot no ChatGPT. Ele me ensina como fazer. Ele gera o código para mim. Eu consigo fazer um aplicativo.
É sério mesmo. Isso aí, você não precisa nem ser programador. O ChatGPT gera código de aplicativo e ensina você o que você tem que fazer. Cara, um chatbot para responder. Cara, um chatbot é totalmente aplicável à PR, por exemplo. Pergunta, resposta, já tem situações, ela com curva de aprendizado. Essa é a sacada. O que a gente já está de maturidade nisso? O que a gente pode desenvolver? O que a gente consegue já levar para o nosso dia a dia, sabendo que você vai evoluir muito ainda para estar pleno. Quando eu digo muito, talvez sejam 3 meses, 6 meses ou 1 ano, tá? Porque a evolução está absurda do nível de capacidade dessas ferramentas, dessas inteligências. João, faltam 5 minutos, o pessoal quer terminar realmente às 9. Sua mensagem final. Mensagem final, Rodrigo, é realmente desejar aí a todos que tenham despertado um pouquinho do interesse em fazer junto conosco a profissão evoluir, né? A gente juntar as cabeças pensantes aí, estudar mais, dialogar mais e parar de replicar o conhecimento que foi gerado há 40 anos atrás, né? A gente precisa entender que o mundo mudou, que os profissionais precisam dialogar constantemente e que a gente vai fazer parte desse processo inevitavelmente. A questão é se a gente vai trazer essa inteligência para o nosso lado ou a gente vai ser totalmente substituído por ela num futuro aí não tão distante assim quanto a gente imagina, né? Então, a ideia é justamente essa, a gente estudar mais, conversar mais, dialogar mais, que é a grande sacada dos cursos aí, né, Rodrigo, da elaboração da LTCAT, essa troca de ideias e mensagens é o que engrandece todos os profissionais aí. João, eu te agradeço imensamente a sua generosidade. Faço questão de ressaltar, pegando todas as palavras agora, o João, apesar de eu chamar de curso, eu tenho que chamar de curso, porque senão as pessoas não vão saber o que é, ou não vão ter noção, tem que ter um modelo mental aí, né, para uma coisa já existe. Na verdade, o que eu faço são comunidades, é uma comunidade de profissionais de saúde e segurança, que a partir da determinada necessidade do mercado, que é a tributação, que é o LTCAT, que é o E-Social, que é a fiscalização, a partir de uma visão diferente que eu trago, conseguem pegar essa visão e transformar numa outra coisa, mas de maneira participativa. É para participar mesmo. Por isso as aulas são sempre ao vivo, por isso não tem limite de aula, a gente não tem um cronograma fixo, é no ritmo realmente das pessoas que estão participando, segundo suas demandas, necessidades, possibilidades. O João participou da primeira turma da elaboração da LTCAT, em setembro do ano passado. E hoje está aqui, claro, pelo talento, da capacidade e disponibilidade dele, sendo um dos mentores do negócio. E outras pessoas têm que ser, porque eu não sou o dono da coisa. Eu tenho um caminho para apontar. Isso assim, eu fico muito orgulhoso de juntar pessoas e estimular vocês. Na verdade, muito mais que um curso, é um grande lugar para se conversar, para se descobrir novos caminhos, novas ideias, novas soluções. Então, primeiro eu faço a você um convite. Amanhã, aquilo que eu prometi, eu cumpro. Eu prometi a você. Vai mudar, venha participar desses 3 dias, que vai mudar a sua carreira. E vai mudar. Garanto para você. Vai mudar, porque se você chegar na história de contabilidade hoje, naquela história de contabilidade daquela empresa que eu mostrei lá no início, que conseguir resolver aquele problema, os 200 clientes do escritório são seus. Porque não tem mais ninguém para resolver aquilo. Ninguém trata do tema. Está todo mundo tratando das mesmas coisas. Respondendo ao Arnaldo, que perguntou de outras IAs. Arnaldo, são milhares de IAs. Tem outras IAs, todas são aplicáveis à saúde e segurança do trabalho. Desde a IA que gera um vídeo, a IA que gera uma imagem. Tem IA a dar com pau. Durante a atividade prática, vocês vão trazer IAs, o João vai trazer IAs. Essa vai ser a grande descoberta. Não tem uma relação de IAs. E todo dia surge IA nova. Toda hora tem listinha de 50 IAs, uma faz uma coisa, cada uma foi modelada de uma maneira melhor. A gente está falando de ChatGPT porque é o nome mais em moda, mas tenho certeza, realmente tem muitas IAs, mas não tem sentido falar aqui de mais nenhum. Eu usou o ChatGPT como um grande exemplo porque está mais acessível, mas tem muita IA para ser usada. Uma calcula melhor, outra faz texto melhor, outra faz análise de dados melhor. Essa é a grande descoberta que a gente tem que fazer e está propondo vocês fazerem. Tem uma outra coisa nessa despedida que eu queria responder, que foi... Fabrício perguntou... cadê? Quem foi que perguntou isso?
Peraí. Não, peraí, eu preciso encontrar essa pergunta aqui, porque é uma coisa que muita gente coloca. O Valdir pergunta, por favor, qual instituição indicada para teste de segurança e atualizar? Teria alguma para indicar? Se possível, EAD existe? Isso que a tecnologia, Valdir, trouxe de revolucionário. Não tem mais. Ninguém mais está. Está todo mundo defasado. Esse é o problema. Nós viemos no modelo mental, quando a gente era criancinha, isso já durava 2 séculos, que eu tinha um conjunto de conhecimentos. Qual é o conjunto de conhecimentos da primeira série? Qual é o conjunto de conhecimentos da segunda série? Eu pegava no tempo e dizia, o ano letivo vai durar de tal mês a tal mês e vai ser aplicado tal conhecimento. E eu vou dizer que você está apto para fazer alguma coisa, ou para ser aprovado, ou para entrar em algum lugar, ou para exercer uma profissão, quando você, neste tempo, tiver um domínio X, percentual X, de domínio desse conjunto de conhecimentos. Nesse momento, o que é o conhecimento? Não sei. O volume de inovações, o volume de dados, o volume de informações está tão grande que não tem ninguém que consiga hoje, ninguém nesse planeta, em nenhuma profissão, consiga dizer, eu vou ensinar você, eu vou dar para você a melhor atualização. Cara, você vai começar na segunda-feira. Quando chegar na sexta-feira, o que você começou a aprender na segunda está defasado. Esse modelo mental também tem que ser mudado. Esse é o grande problema, talvez. A gente achar que tem, não, vou lá, estou atualizado, está aqui meu certificado. O certificado não vale de nada. O certificado só certifica que você viu um conhecimento que já está ultrapassado. Esse é o problema. Por isso essa ideia de comunidade, por isso essa ideia de participação, por isso essa ideia de vamos fazer juntos, porque esse negócio não vai parar mais. O volume de dados gerados diariamente, a gente hoje não tem prompt nenhum, ou tem 50 prompts para saúde e segurança do trabalho. Naquela semana tem 500. Se duvidar, junto aqui 20 profissionais, não, eu sei não sei o que do Excel, eu sei não sei o que do Python, eu sei não sei o que, vamos fechar isso aqui. Dá uma semana, um mês depois, uma coisa que eu não imaginaria, que o João não imaginaria, que você não imaginaria, já está lá na frente. Tem que mudar o modelo mental. Com a instituição, pelo amor de Deus, não tem mais instituição. Não tem mais isso. Não tem. Ou a gente está com a mente aberta para redefinir o que é o conhecimento o tempo todo, sair desse, com o João repetir isso a noite toda. A gente está preparado para ficar replicando o conhecimento anterior. E ele já está defasado. Amanhã, 7 horas da noite, perdão, 7h30, horário de Brasília, eu vou trazer mais um conteúdo inédito, compartilhar com vocês o link, onde vocês vão ter acesso ao certificado desse evento, ao e-book, a apresentação que eu trouxe ontem para vocês, e a essa carta, esses documentos, tudo que foi usado aqui, até inclusive a apresentação do João, para colocar lá à disposição de vocês. Você pode rever os vídeos, compartilhar, editar, fazer o que você quiser. E ao final do... também vou, ao longo do evento, liberar o link para vocês, para quem quiser fazer o teste. As 15 perguntinhas que eu elaborei para você ver qual o seu nível realmente de conhecimento de aposentadoria especial, de LTCAT, o quanto você está pronto realmente para isso. Porque muita gente acha que está pronto. Vamos lá, vai lá, você vai ter a chance de descobrir. E amanhã contarei para vocês também, porque muitos já me procuraram, estão interessados, tem que ficar mesmo, porque é uma iniciativa que eu tenho orgulho de fazer parte dela, tem sido inspirador, mas não é mais minha. Personagens como o João e de outros estão aqui assistindo. Como participar dessa comunidade? Já adiantando, vai ter desconto. Para quem estiver aqui amanhã, nas primeiras 48 horas, a gente sempre coloca um desconto, porque, claro que todo mundo pode entrar, mas você vê aqui as noites todas, então, amanhã, certificado, material, todinho, teste de nivelamento, o que você realmente entende disso, teste o seu nível, e o principal, como é que a gente continua esse aprendizado? Você quer continuar esse aprendizado? Você entendeu que é uma mega oportunidade, que é um momento revolucionário, e quer ver com uma galera inteligente como o João ajudar a fazer isso? Agregar isso para a tua carreira?
amanhã, 7 horas da noite. João, obrigado mais uma vez. Você é o cara. Sabe que se você não fosse casado, eu casava com você. Garoto bonito, inteligente como esse. É brincadeira, gente. Se minha mulher ouvisse, me dá uns cascudos. Mas, sério, eu sou seu fã, João, de todo o meu coração. Eu que Obrigado pela sua agradeço. generosidade. O cara veio correndo no trabalho para bater papo aqui com a gente. Espero que tenha agregado. E obrigado a cada um de vocês que esteve até agora aqui. Amanhã, às 7h30, eu te espero. Tem presente para você. Beijo no coração. Boa noite, João. Boa noite, pessoal. Valeu, um abraço.